Boa noite, meus amigos da comunidade Quero Ser Buco. Quero agradecer a todo mundo que está participando. Tudo certo? Tá bem. Estou com meu sócio aqui, Paulo, meu amigo. Estamos começando juntos aí, preparando, deixando tudo em dia para a gente começar a nossa aula de encerramento da semana Quero Ser Buco. Mas vamos lá. Eu quero agradecer primeiro a todos vocês que participaram da semana Quero Ser Buco. Eu estou muito contente mesmo. Nós tivemos, só para falar, de uma comunidade que se formou, de muita gente, do Brasil inteiro, de outros países. Nós tivemos pessoas do Peru pegando informações da semana Quero Ser Buco, pessoas do Chile, pessoas dos Estados Unidos, o que nos deixa assim, eu fico muito contente mesmo de coração. Eu queria até trazer para vocês alguns números. Nós tivemos 629 pessoas inscritas na Semana Quero Ser Buco. Nós também passamos uma pesquisa para saber um pouco mais das dúvidas que você e a comunidade Quero Ser Buco tem e que gostaria de sanar através do nosso trabalho. 71 respostas na pesquisa. O número de visualizações de vídeos foi, assim, uma coisa sensacional. Só no YouTube foram 3.143 visualizações até hoje, dados de hoje. No Facebook, nós tivemos 18.846 visualizações. Até eu me impressionei, foi muito bacana. E o que eu gostaria de passar para vocês hoje é um resumo da nossa conversa, dessa aula ao vivo, também chama de webinário, onde eu vou procurar passar para você o passo a passo para você se transformar num cirurgião bucomaxilofacial completo. Então, eu já consegui, e eu tenho certeza que você, se seguir o caminho certo, vai conseguir. A partir de hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir trilhar esse caminho, que não é fácil, que requer esforço, que requer empenho, mas no final a recompensa vale muito a pena, porque a satisfação de atuar, de ajudar as pessoas, de salvar vidas, de recuperar faces, de transformar faces, vale muito a pena, vale qualquer esforço. E pelo fato, quem assistiu os vídeos da minha história e como nasceu Quero Ser Buco, durante a semana Quero Ser Buco, acho que entendeu um pouco de um resumo do que eu vivenciei e o que eu acabei por querer trazer mais pessoas para esse mundo da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é um mundo muito desafiante, é um mundo em que a gente tem muitas novidades todos os dias, não é de forma nenhuma uma carreira monótona, pelo contrário, cada dia você tem novas habilidades que você tem que adquirir, novos desafios que você tem que enfrentar, e tudo isso é uma recompensa para quem dedica a vida para uma carreira, para ajudar as pessoas. Então, eu queria trazer para vocês os tópicos da nossa aula, onde a gente vai conversar hoje sobre quais as principais dúvidas e as dificuldades de quem quer ser buco enfrenta. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouco das soluções para essas dúvidas e eu quero deixar um convite no final da aula, que não vou falar agora, vou falar um pouquinho mais no final da aula, um convite especial, tá? Além de uma sessão de perguntas e respostas, de comentários agora do YouTube, e eu vou procurar responder algum comentário de quem estiver online. Eu queria até que quem está online depois se identifique, está falando de onde, pode colocar nos comentários. Se você está gostando dessa transmissão, também compartilhe com seus amigos, que vale a pena. Eu agradeço muito para quem está participando, agora no sábado à noite, buscando evoluir, buscando se aperfeiçoar, buscando uma carreira que eu acho muito bacana. Então, no final, a gente vai conversar sobre o convite e vamos em frente. Agora eu só quero passar
uma aula que a gente preparou com muito carinho. Então, eu gostaria de começar nosso encerramento da semana Quero Ser Buco, nossa aula ao vivo, com essa pergunta. Quero ser buco. E agora? O que se faz para ser um cirurgião bucomaxilofacial? Depois que você descobre que gosta de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, o que você deve fazer? O que você precisa fazer? E esse é o questionamento que eu quero trazer e que eu recebi de muitas pessoas, seja por e-mail, por redes sociais, através das respostas na pesquisa, de muitas pessoas do Brasil inteiro, perguntando a nós o que se precisa fazer para chegar nesse sonho, de ser cirurgião bucomaxilofacial. Então, a primeira dúvida principal que eu recebi foi: como eu estudo para as provas de seleção das pós-graduações em cirurgia bucomaxilofacial? Eu queria trazer para vocês uma coisa que é importante, que é o seguinte: existem 3 tempos ou prazos para se estudar para as provas de seleção de pós-graduação, em especial na cirurgia bucomaxilofacial, em que o conteúdo é muito extenso mesmo. E esses prazos eu dividi em 3 tipos. O primeiro prazo, de 3 anos, em que quem começa a faculdade, ou quem vai entrar na faculdade, já descobriu o que é ser cirurgião bucomaxilofacial, vai ter uma média de prazo em torno de 3 anos, ou seja, quem está no primeiro, segundo ano, o período de graduação de 5 anos, você vai ter 3 anos para se preparar estudando. E esse ritmo de estudos vai ser diferente de quem tem, vamos dizer, a formatura próxima, que é o prazo de 1 ano. E também diferente, um pouquinho mais diferente, de quem está recém-formado e tem um prazo mais curto, por exemplo, 6 meses. As provas de seleção acontecem num período variado, seja no meio do ano, seja no começo do ano. Então, como nós estamos agora em setembro, normalmente, quem inicia os estudos preparando para as seleções, no começo da faculdade vai ter muito mais tempo e vai poder desenvolver o seu período de estudos com mais tranquilidade, mas isso não impede que quem tem prazos menores, como 1 ano ou 6 meses, também não possa fazer uma boa preparação, considerando que essa pessoa já estuda há mais tempo, visando ser cirurgião, passar na seleção para cirurgia bucomaxilofacial. E um outro aspecto que eu acabei recebendo muitas perguntas foi o seguinte: qual o melhor sistema de estudos? O melhor sistema de estudos para quando você tem um longo prazo, quando você tem um médio prazo e quando você tem um prazo curtíssimo. E é exatamente baseado nisso que eu procurei estabelecer prioridades para quem vai estudar no longo prazo. Para quem vai estudar no longo prazo, a principal questão é o seguinte: você tem que ter uma lista completa de todos os assuntos, e quando a gente vê, por exemplo, nesse slide, muitos livros, né, e a pessoa cansada de tanto estudar, a questão principal é você ter foco para estudar, e você definir uma lista completa de assuntos a serem vencidos até chegar próximo do período de seleção. Então, de alguma forma, selecionar alguns livros para estudar pode ser bastante útil, mas nenhum livro vai ter todos os assuntos de forma completa. É fundamental você ter uma lista de livros na área básica, uma lista de livros, uma lista de livros na área essencial e uma lista de livros da área avançada. A lista de livros da área básica e essencial é muito importante para quem tem um prazo maior. Para quem tem prazo de 3 anos, 2 anos e até 1 ano. Mas para quem tem um médio prazo, que é de 6 meses
de menos de 1 ano até 6 meses ou menos, você tem que fazer o foco de estudos principal na lista de assuntos e não na lista de livros, porque senão você vai ficar afogado numa grande quantidade de livros. E para vencer um livro inteiro demora, tem muitos livros que tem mais de 500, 600 páginas. E quando você chega na fase de curtíssimo prazo, ou seja, quando você tem um prazo de 6 meses para menos, você tem que focar no quê? Em especial, essa é a minha dica que eu quero passar, uma das dicas que eu quero passar para você é o seguinte: se você está recém-formado e tem de 6 meses para menos até fazer suas provas de seleção para residência ou para especialização, você tem que focar no seguinte: estudar perguntas das provas de seleção. E essas perguntas das provas de seleção são o quê? São um apanhado dos assuntos em forma de perguntas. E você estudando, você já tendo um estudo prévio, e você estudando as perguntas das provas de seleção, você aumenta muito o quê? A familiaridade com esse tipo de pergunta, e você reforça o conhecimento dos assuntos que você tem um estudo prévio. Então, para definir o melhor sistema de estudos para longo prazo, estabelecer uma lista de livros básica e essencial, e para médio prazo, uma lista de livros um pouco menor, mas lista de assuntos, e no curtíssimo prazo, eu sugiro você estudar uma lista de perguntas de prova, ou seja, estudar questões de provas dos processos de seleção. E o que estudar? O que estudar para a cirurgia bucomaxilofacial é definido basicamente pelo expertise do cirurgião. Ou seja, você vai estudar anatomia humana, você vai estudar neuroanatomia funcional, você vai estudar fundamentos de oclusão, estudar genética, estudar histologia e embriologia, estudar patologia bucal, isso na área básica. Na área essencial, você vai precisar estudar trauma de face, você vai precisar técnica cirúrgica, técnica anestésica, técnica de cirurgia de dentes retidos, técnica de cirurgia de tecidos moles, de cirurgia de tecidos duros, de deformidade dentofacial, a cirurgia ortognática. Tem vários livros, né? Mas um dos livros que eu acho muito interessante, que é bastante abrangente, e dentro da lista essencial eu sugiro, é o livro do Peterson, porque ele faz um compêndio muito completo de tudo que um cirurgião bucomaxilofacial que quer fazer prova para a seleção precisa estudar já na graduação. Então, um candidato a cirurgião bucomaxilofacial deve estudar livros com essa característica. Existe um livro clássico que é o Cirurgia das Fraturas Faciais, de Dingman e Nadvik, que é um livro essencial para ser estudado. E eu ainda considero também um livro muito importante, são livros de farmacologia. A farmacologia é uma das especialidades dentro da odontologia, e em especial na cirurgia bucomaxilofacial, que precisa ser dominada pelo cirurgião bucomaxilofacial. Por quê? Porque você, quando se transformar no cirurgião bucomaxilofacial, você vai ser uma referência para os seus colegas. Muitos colegas até hoje me ligam pedindo referência de como utilizar prescrições, tipos de fármacos. Os fármacos, os remédios que os pacientes tomam têm influência no metabolismo e na fisiologia, do processo de cicatrização, no controle da dor. Então, esse conhecimento de farmacologia é muito importante. Um outro aspecto do que estudar é quando você está direcionando para um curtíssimo prazo, e nesse curtíssimo prazo você tem que definir algumas coisas. E existem muitas listas de livros na bibliografia dos programas de residência e de especialização, ou seja, existe uma lista de livros, e às vezes tem lista de livros, na pesquisa que eu fiz junto com meu sócio, nós vimos listas de livros de até
40 livros, 30 livros. Então, assim, para você estudar isso em menos de 6 meses é muito apertado. E, então, é importante, se você tem tempo de longo e médio prazo, procure estudar os livros conforme o programa que você deseja estudar. E agora aparece a próxima pergunta. Onde estudar? É interessante estudar num programa de residência, em que você vai ter 3 anos para se desenvolver como cirurgião bucomaxilofacial, em dedicação exclusiva, fazendo plantões, trabalhando de sobreaviso, trabalhando em um ambiente hospitalar com múltiplas especialidades médicas, em que você vai ter um processo de interação. Por sinal, é importantíssimo a escolha do onde estudar, para quanto mais elevado o nível do programa de formação que você escolher, seja residência ou especialização, quanto maior o nível, maior a capacitação, ou seja, melhor você vai se sair no futuro, quando for ser um cirurgião bucomaxilofacial. Se você escolher um programa de baixa exigência para entrar, você vai sair com menor capacitação. Isso é sine qua non. Ou seja, se você for estudar prazos mais curtos, durante 2 anos, com grandes turmas, às vezes você pode ter, no final desse período de formação, uma capacitação um pouco diferente de quem dedicou pelo menos 60 horas para estudar todas as semanas, fora os plantões e sobreavisos. Nós estamos falando de, em 3 anos, estudar 8.640 horas. Isso é muito tempo. E um outro aspecto que a gente coloca como escolher o curso é o seguinte: como é que você vai saber se um curso de formação em cirurgia bucomaxilofacial é bom ou não? E essa é uma das perguntas que eu mais recebi. Como que eu escolho o curso? Como é que eu sei que os assuntos que são desenvolvidos no curso são bons? Um dos critérios que eu considero fundamental para você escolher o curso é a duração dele. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, o número de vagas no curso. Cursos que tiverem um número de vagas muito grande, por exemplo, 12 alunos, a tendência é que a quantidade de trabalho que vai ser passada para o residente vai ser menor. Em contrapartida, se você tiver um programa que você escolher e tiver uma vaga por ano, no período de 3 anos, ou seja, vai ser no máximo 3 residentes, se você colocar um residente por ano, 3 residentes trabalhando num hospital, você pode ter certeza que você vai ter uma excelente capacitação, porque você vai trabalhar muito, muito duro, mas você, no final, vai valer muito a pena, porque você vai ter vivenciado todas as nuances da especialidade, todas as dificuldades e tudo que um cirurgião bucomaxilofacial completo precisa saber. Por quê? Por uma razão muito simples. Você vai dividir o trabalho com mais 2 colegas, ao invés de ter que dividir o trabalho com mais 12, aliás, mais 11 colegas. Então, é uma questão muito lógica. E o outro aspecto importante é como escolher o curso. É melhor estudar próximo de onde você mora ou longe de onde você mora. E eu colocaria o critério principal da seguinte forma: não importa. O que importa é a equipe que vai receber você e o trabalho que é desenvolvido nesse curso. Uma forma boa de se escolher o curso é saber o nome do professor coordenador e conhecer o currículo Lattes dele. Porque daí você vai saber o padrão de pesquisa científica que é desenvolvido, você vai saber, por exemplo, descobrindo o nome do hospital onde acontece o programa de residência. O Ministério da Saúde tem a lista de leitos de todos os hospitais do Brasil. E nós estamos fazendo uma pesquisa completa dessa lista de programas de residência. Temos, inclusive, essa lista pronta, atualizada, com dados dessa semana, em que a gente verificou que existem 54 ou 53? 54 programas de residência em cirurgia bucomaxilofacial, registrados no Conselho Federal de Odontologia, e mais alguns outros programas de formação de longo prazo, de 3 anos, em alguns outros hospitais que nós fizemos o levantamento. E são nesses programas que você, na minha opinião,
deve focar para a sua escolha do curso. E como passar na seleção? Esse é o próximo aspecto. De que forma você vai passar na seleção? Primeira questão é, você vai se preparar, você vai dar um passo à frente, na frente da multidão. Ou seja, se você ficar parado e torcer para ser aprovado, nada vai acontecer. Agora, se você se empenhar, se você dedicar um tempo diário para estudos, se você buscar estágios, se você fazer monitoria, se você acompanhar cirurgiões durante a graduação, você dá um passo à frente. E você vai em direção de uma formação e de uma maior chance de ser aprovado nos melhores programas de formação, de residência ou especialização de longo prazo. E, além disso, você tem que trabalhar a parte mental, de acreditar que você pode, que você vai conseguir ser aprovado na seleção. Então, eu queria... vou só passar para as perguntas e respostas de quem quiser fazer uma pergunta agora pelo YouTube. Pronto, voltei aqui. Tudo bem? Estão me enxergando? Oi. Então, eu só queria ver com o Paulo se tem alguma pergunta dos nossos... Vamos ver aqui se não aparece no bate-papo. Temos perguntas? Consegue ler? Lê para mim. Vamos procurar responder algumas perguntas. Quem está nos assistindo ao vivo. Mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente aqui. Viviana Mello. Bibiana, tudo bem, Bibiana? A Cláudia Siqueira pergunta a respeito do livro do Peterson, que tu mencionou. A pergunta se é cirurgia oral e maxilofacial contemporânea ou o Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson. E o Rodrigo Penchel pergunta se o livro do HUPP, HUPP, atende sobre a... Certo, tenho todos esses livros aqui. Bom, vamos falar de 2 livros. Livro número 1, o Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. Esse livro, os autores são o Peterson, o Ellis, o HUPP e o Tucker. Os autores são desse livro. Esse é um livro básico de graduação. Ele é um livro muito bom para se estudar quando você tem tempo, quando você está na faculdade, e para consulta depois. Eu tenho esse livro. Inclusive, ele está... Acho que tá, a última edição, eu acho que é 7ª, 8ª, acho que é até mais para frente. Eu tenho a 4ª edição. Na verdade, eu comprei já da 2ª edição, e é um livro muito bom, muito completo para iniciar, tá? Então, ele contempla bem para quem está no início, tá? Mas ele não deve ser o único livro para você ter disponível. Um outro aspecto que eu queria responder é o seguinte: o livro O Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial, do Peterson, que eu comprei a edição original em inglês, que os autores são o Miloro, o Galli, estou olhando para o lado, estou olhando o livro. O Miloro, o Galli, o Larsen e o White. Esse livro é um livro assim, ó, muito completo. A versão que eu comprei, uso até hoje, ele tem dois volumes, ele tem um CD com todos os capítulos em PDF, então ajuda muito para você estudar em casa. Hoje em dia, com os smartphones, facilita demais ter essa referência à mão, porque é um livro pesado, ele é quase uma arma, né? Para quem for carregar ele na rua, é quase uma arma. Mas, enfim, esses 2 livros eu acho interessantíssimos para vocês terem como referência. Se eu precisasse escolher, se a verba tivesse um pouco mais curta, se eu precisasse escolher, durante a faculdade, eu compraria o Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, do Peterson. Porque é um livro que todo candidato ou aspirante a cirurgião bucomaxilofacial tem que ter. Em relação a, se você não tem condições de comprar um livro e você quer uma consulta ou visitar a biblioteca de tempos em tempos para estudar, leia também o livro do Peterson. Se você tiver acesso aos Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson, leia também. São leituras complementares. O Princípios do Peterson é mais completo, que nós estamos falando de 2 volumes, né, na versão original em inglês. Certamente tem uma extensão de assuntos bem grande. Espero ter respondido. Próxima pergunta. João Victor pergunta: onde a lista de cursos estão disponíveis?
A lista de cursos estão disponíveis. A lista de cursos está disponível na página do Conselho Federal de Odontologia, basta entrar e fazer a pesquisa. Existe uma questão que é o seguinte, alguns programas os programas de residência que têm o registro no Conselho Federal de Odontologia tem bolsa do Ministério da Educação. A bolsa, valor atualizado em torno de R$ 3.300, e esses programas, todos, são programas de residência multiprofissional, a descrição deles no Ministério da Educação, são programas de residência multiprofissional, com ênfase em cirurgia bucomaxilofacial. Existem 54 programas em vários estados do Brasil. Eu fiz uma organização de quais lugares tem esses programas de residência, ou seja, por estado, em São Paulo tem 11 programas, na capital, no interior tem mais programas, depois no Paraná tem programas, no Rio Grande do Sul tem programas. Então, eu tenho essa lista compilada, em que mostra em quais lugares, telefone, tudo compilado conforme o portal do Conselho Federal de Odontologia. E o que eu estou trabalhando, inclusive, nessa minha compilação das listas de residência, é pegar o currículo Lattes de todos os coordenadores e colocar nessa lista também, numa planilha, certo? Mas que não está disponível nas redes sociais, é só para eu vou falar depois no final da aula para vocês. Próximo. Nathanael Chagas pergunta, referente aos livros também, ele pede nomes dos livros básicos, essenciais e avançados. Boa. Lista básica, Nathanael. Nathanael, primeiro, obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Estou vendo aqui o horário, 8h37, de um sábado. Nathanael, papel e caneta na mão. Vou passar a lista dos livros básicos, tá? Lista de livros básicos. Anatomia, Atlas de Anatomia. Me perguntaram já no YouTube, melhor ter um livro texto ou um Atlas? A resposta para você é, tenha um Atlas de Anatomia geral, não só de cabeça e pescoço, porque você, como cirurgião bucomaxilofacial, não vai estudar só cabeça e pescoço, você tem que estudar o corpo inteiro, não precisa ser em detalhes do pescoço para cima, mas você tem que ter uma noção de anatomia geral, porque você vai estudar a TLS, que é utilizado para as provas. Nós também fizemos um conteúdo falando como estudar o ATLS, só relembrando, você tendo um atlas de anatomia, de anatomia geral, você consegue estudar para todas as especialidades e áreas que você precisa para a cirurgia bucomaxilofacial. Um outro aspecto importante, o atlas de anatomia tem que ser de fotos de dissecção de cadáver. Por quê? Se for de figuras, por exemplo, tem o Sobota, que é um bom atlas, mas o Sobota tem desenhos, e você não vai fazer técnica cirúrgica em desenho, você vai fazer técnica cirúrgica em pacientes de verdade. Então, não dá para fazer um estudo e você gravar na cabeça figuras em que a artéria é vermelha, a veia é azul e o vaso linfático é amarelo. Quando você vai ver uma dissecção de cadáver, por exemplo, o atlas que eu tenho é o Horen Yokoshi, é um autor japonês, aliás, um autor alemão, o Horen, e o Yokoshi é um autor japonês. As dissecções são de cadáveres, ou seja, que os tecidos têm muita semelhança uns com os outros. Mas você tem que treinar o seu olho para essas diferenças. E essas diferenças você vai vivenciar na cirurgia de verdade. Esse é o primeiro livro, então, Atlas de Anatomia Geral. Lista básica. Segundo livro, um livro-texto de neuroanatomia funcional. O livro que eu tenho é um bom livro, se chama Ângelo Machado. Se você pesquisar no Google, você vai achar esse livro. É um excelente livro. E para quem vai ser cirurgião bucomaxilofacial, que vai trabalhar com dor orofacial e disfunção temporomandibular. E, graças a Deus, até hoje, para a medicina, o especialista dentista de referência para tratamento de DTM e dor orofacial é o cirurgião bucomaxilofacial. Nós temos várias especialidades da odontologia, que é importantíssimo termos parceria, mas na medicina, o médico, primeiro profissional que ele vai lembrar é o cirurgião bucomaxilofacial. Então, é fundamental você ter uma forte noção de neuroanatomia funcional.
Lista básica. Terceiro livro, histologia. Existem atlas de histologia, existem livros textos de histologia grandes, mas também existem alguns materiais menores que são, por exemplo, tem um manual publicado pela editora da PUC, que é da cidade onde eu moro, que se chama Fundamentos de Histologia e Embriologia Bucodental. É um livro pequenininho, rápido de ler, excelente para consulta, e você, durante a faculdade, certamente vai ter acesso na biblioteca a lâminas de histologia ou imagens de lâminas de histologia. Você treinando o olho, você vai começar a estudar e você vai ter uma boa noção de histologia e guardando para consulta esse manual de histologia e embriologia. Quarto livro, Fundamentos de Oclusão. Existem atlas de oclusão, existem livro-texto de oclusão, existem vários autores, tá? O Carlson, o Moll-Zab Carlson, é um clássico de Fundamentos de Oclusão, é um livro bastante antigo, mas é um livro clássico. Um outro autor excelente de oclusão é o José de Santos Júnior. Existe um outro autor mais moderno, que é o professor de Santa Catarina, professor Clóvis Cardoso, se não me falha o nome. Então, quem estuda oclusão, e o bucomaxilofacial tem que estudar oclusão, vai se beneficiar porque vai ter um diferencial de conhecimento da funcionalidade do sistema mastigatório. Isso é fundamental, fundamental. Próximo livro, livros de genética, lista básica. Livro de genética são livros, um dos livros que eu acho muito interessante é da professora Vanice Robinson, estou lendo o livro aqui, está pertinho daqui, e da professora Maria Regina Borges Osório. Foram minhas professoras de graduação e de pós, e são pessoas que fazem um trabalho muito bacana. Só para vocês terem uma ideia, uma grande parte das alterações faciais tem origem genética, e não só adquirida ou de desenvolvimento. E essas alterações genéticas, é fundamental o cirurgião bucomaxilofacial ter conhecimento. Então, um dos livros que você tem que ter na lista básica é o livro de genética, porque existe uma série de alterações, síndromes, sequências, que têm alterações no corpo todo e atingindo a face também. Então, é importante você ter conhecimento na lista básica de o tema genética aplicado. E um outro aspecto que eu colocaria é o seguinte, na lista essencial, eu colocaria livros de diagnóstico por imagem, ou seja, livros de diagnóstico por imagem. Existem livros-texto muito bons, só que existe uma coisa que é o seguinte, é interessante ter um livro-texto para você ter um início do estudo, mas o diagnóstico por imagem é uma área que tem uma evolução muito constante. Para vocês terem uma ideia, em 1999 a 2000 eu fiz minha residência e o mestrado. E na minha dissertação de mestrado eu estudava tomografia computadorizada, tridimensional. E as imagens que na época a gente estudava são incomparáveis com o padrão de imagem que hoje se produz e se consegue com muito menos radiação e com menor tempo de exposição. Ou seja, a evolução é constante nas técnicas de obtenção de imagem. Então, se você tiver acesso a um livro que seja o mais fácil possível para você encontrar, ou na biblioteca, ou o material das aulas de graduação, faça isso e depois busque artigos. Tem vários sites, tem um portal, inclusive, que eu sigo, que é muito interessante, que chama Radiologia na Palma da Mão, que ensina diagnóstico por imagem para estudantes de todas as áreas da saúde. Vou, inclusive, para quem quiser, me mande um e-mail, que eu mando o link desse blog, que é muito interessante. Eles também fazem cursos online e acrescentam bastante. E são profissionais que estão colocando a mão na massa, como nós, ou seja, estão vivenciando o dia a dia da especialidade, ou seja, sempre estão se atualizando. E é importante você, quando for buscar informações, busque de quem faz, e não só de pessoas que sabem só a teoria. É importante saber a teoria unida à prática. Próximo livro da lista essencial. Livro de Cirurgia das Fraturas Faciais. O livro da Cirurgia das Fraturas Faciais é do Dingman Natvik. É um livro clássico, é um excelente livro, e eu recomendo para todo aspirante a cirurgião bucomaxilofacial, porque ele tem uma descrição das técnicas, tem muitas técnicas que hoje não estão
tão avançadas, mas que o fundamento, para quem quer trabalhar com cirurgia de face e trauma de face, são indispensáveis. Então, eu recomendo você ter esse livro, não é um livro caro, você compra pela internet, tem algumas livrarias que ainda tem, e esses livros, esse livro pode te ajudar bastante para você começar a se acostumar com o assunto trauma de face, certo? Lista essencial. Continuando, introdução à cefalometria. Você, como cirurgião bucomaxilofacial, você não precisa saber ortodontia de uma forma perfeita, mas você precisa ter uma noção de como se faz uma avaliação, uma análise facial. Por quê? Porque esse é o seu território que você vai trabalhar. Então, quando você aprende noções de cefalometria, e existe um livro muito interessante de um autor que é o professor Mundstock, Carlos Alberto Mundstock, Karina Mundstock, é pai e filha, e é um livro que já está acho que na segunda ou terceira edição, e é um livro excelente. Um dos coautores também é o Telmo Bertold, são professores aqui do estado, e eles criaram um livro que chama Manual, aliás, Introdução à Cefalometria de Aplicação Ortodôntica, que para mim é um excelente material para você ter uma boa noção do que precisa ter de conhecimento para fazer uma análise facial. De forma resumida, tudo que você precisa fazer para cirurgia reconstrutiva, corretiva e recuperadora de face, você tem que fazer uma avaliação facial. E a cefalometria é fundamental, o conhecimento dela, para você ser um bom cirurgião. Bons cirurgiões são bons planejadores de técnica e de procedimento cirúrgico, tá? Próximo assunto, e esse é fundamental, patologia bucal. Existem vários livros, tem livros de patologia bucal, tem livros de medicina oral e patologia, tem livros de atlas coloridos de enfermidades da boca, então tem vários livros. Qual que eu recomendo? Para você que está estudando, é importante ter um livro de patologia, tá? Um livro texto com figuras. É importante que você vai mesclar o livro com a visão das aulas de patologia, que são de histologia. Se você tiver alguma dificuldade de ouvir, por favor, só me avisem que a gente vai falando. Tá? Então, esses livros de patologia são fundamentais. Fundamentais. E é importantíssimo você ter um. Se a verba está curta, vá na biblioteca e faça resumos dos assuntos de patologia. Patologia de tecidos moles, de tecidos duros, patologias de origem genética, patologias autoimunes, ou de origem sistêmica com manifestação bucal. Então, essa é uma lista de assuntos dentro de patologia que é fundamental você estudar. Ok? Próximo. Olha aí, já tem gente pedindo o blog do Radiologia na Palma da Mão. Tranquilo, vou mandar por e-mail para quem já me pediu. Outro, livros de técnica cirúrgica. Na lista essencial, eu recomendo os livros do Peterson, o Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. Ele tem vários assuntos, mas ele é muito bom para descrição de técnica cirúrgica, para vários aspectos. O Princípios do Peterson também é um excelente livro para técnica cirúrgica. E tem mais um outro livro, que é do professor Mário Gabrielli, e com coautores, e com a autoria de outros autores. É um livro brasileiro, escrito por um excelente cirurgião, com vivência cirúrgica, que é um livro aqui. Isso. Então, esse livro de atualidades de cirurgia bucomaxilofacial é um excelente livro, recomendo. Um outro livro muito interessante, um livro em que eu fui coautor, inclusive, é um livro de traumatologia bucomaxilofacial, de um autor da Paraíba, o professor Aguinaldo de Oliveira. Desculpa, eu estou me virando aqui porque eu estava dando uma olhada ali no livro. É um livro que eu fui coautor do capítulo de enxertos ósseos vascularizados e livres. Então, foi um livro muito bacana de participar, e é um livro que eu recomendo. Por quê? Porque ele tem uma descrição de muitos capítulos escritos por vários autores, inclusive esse autor está de parabéns, esse organizador, o Dr. Aguinaldo de Oliveira, está de parabéns, porque dá muito trabalho escrever um livro em coautoria com colegas. E ele conseguiu formar um livro de forma magistral, muito bacana. Então, esse livro eu recomendo, é um livro escrito de brasileiros para brasileiros, então é um bom livro. E um outro livro que eu acho fundamental, estou falando no final
mas não é menos importante, que é o livro de ATLS. O livro de ATLS, ou seja, Suporte Avançado da Vida no Trauma, é um livro muito importante para quem quer prestar provas para residência ou especialização em cirurgia bucomaxilofacial e para quem quer ter um conhecimento completo do sistema de atendimento padronizado de trauma de face mais utilizado no mundo. Eu já gravei um vídeo, inclusive no YouTube, mostrando como estudar o ATLS, e esse sistema de ATLS é um sistema que tem uma divisão por prioridades. A primeira prioridade do ATLS é via aérea, e depois ele divide por letras, né, A, B, C, D e E, e ter um conhecimento de ATLS é fundamental para ser um bom cirurgião bucomaxilofacial, ser um bom dentista, porque você, através do ATLS, você vai ter uma excelente noção quando você for fazer um plantão ou um estágio no hospital durante a graduação ou durante a residência, e você vai saber exatamente como é que é a sequência do que acontece e por que acontece, e de que forma acontece. Então, você não vai, entre aspas, atrapalhar a equipe que está trabalhando, você vai poder acompanhar. No atendimento de trauma, o trauma de face, normalmente é na avaliação secundária. O que é secundária? Em termos de tempo. Primeiro se faz a avaliação inicial, ou seja, se verifica se a via aérea está pérvia, se o paciente tem alteração da questão de respiração, depois a circulatória, sanguíneo, sangramento, déficit neuronal e exposição. E depois na avaliação secundária, em que o paciente já está estabilizado, entra o cirurgião bucomaxilofacial e as especialidades. Então, é importante você ter uma noção disso. E tendo essa noção do sistema, você com certeza vai ser um bom cirurgião bucomaxilofacial, residente e depois da residência, e você vai ter uma boa noção quando você for prestar as provas de seleção. Tá certo? Último livro que eu queria passar para vocês são livros de anestesiologia médica. É muito importante ter, pelo menos, fazer uma consulta dos livros de anestesiologia médica. Por quê? Porque esses livros mostram fundamentos de anestésio e sedação que o cirurgião bucomaxilofacial, mesmo que ele não aplique sedação ele mesmo, a equipe cirúrgica que incorpora o cirurgião bucomaxilofacial e o médico anestesista tem que conversar a mesma língua. Então, esse conhecimento é fundamental o cirurgião bucomaxilofacial ter dentro da lista de livros. Na verdade, eu acabei pulando um livro, né? Esse livro de anestésia da lista avançada. Tá? Espero ter respondido a pergunta. Próxima pergunta. Temos aqui a Cláudia Siqueira, ela nos fala o seguinte: na residência médica, existem provas estaduais em que o resultado da sua prova serve para mais de um hospital. A pergunta é se existe algo semelhante nas residências para buco. Boa pergunta. Ó, pergunta da Cláudia Siqueira. Se resultados de provas para seleção, para residência em cirurgia bucomaxilofacial, servem de um local para outro, semelhante ao que acontece na residência médica, que tem uma prova da associação médica de cada estado, e depois, a partir daquela nota, você pode escolher o programa que você vai estudar. Não, no momento não existe isso, porque não existe um programa único de formação de cirurgiões bucomaxilofaciais. Inclusive, a gente fez uma live essa semana falando sobre isso. Convido você a conferir essa live no nosso canal do YouTube, no Face. Mas o que existe hoje são 3 tipos de programas de formação de cirurgião bucomaxilofacial, de níveis variados, que todos ganham, no final, obtêm o título de especialista. Existe os programas de residência de cirurgia bucomaxilofacial de longa duração, que são os de 3 anos em dedicação exclusiva, que recebem bolsa do Ministério da Educação. Só que o processo de seleção dos residentes para esses programas é individual. Cada centro, cada curso tem um processo de seleção individualizado, e a nota que se obtém nesse programa, para aquele curso, não vale para outros. Mais uma pergunta? Temos 2 perguntas que eu acho que levam ao mesmo assunto. Guilherme Martins e Juliano Martins. A primeira pergunta: como conseguir estágio em hospital
ou então acompanhar uma cirurgia sendo graduando. E o Juliano pergunta, enquanto graduando de odontologia, como conseguir um estágio? E pergunta se ele procura um professor cirurgião buco, como é que eles conseguem esse estágio? Perfeito, uma boa pergunta. Então, temos pergunta de dois futuros colegas sobre a questão, como é que se obtém um estágio em hospital? A questão é, se você é estudante de graduação e que você quer fazer um estágio num hospital, primeiro lugar, parabéns. Acompanhar cirurgiões bucomaxilofaciais em procedimentos durante a faculdade vale ouro. Na minha época, eu descobri que próximo da minha faculdade, inclusive, eu dava para ir a pé no hospital, era possível fazer um estágio extracurricular num hospital de trauma, de emergência e de trauma, aqui na minha cidade, que se chama Hospital de Pronto-Socorro. E existem ainda programas regulares de estágio para alunos de graduação. E como é que se obtinha esse estágio? Por seleção, se você verificava o período de inscrição, e você pode fazer isso em qualquer lugar do Brasil, basta procurar os hospitais de emergência da sua cidade, da sua região, que seja mais fácil, né, pela questão de logística, e você se organiza para fazer um estágio nesse hospital. Como você consegue? Basta ir no setor de estágios ou de, como é que chama? Extensão. No hospital, normalmente tem um departamento científico ou uma secretaria científica. Perdão. Então, basta você ir numa secretaria científica ou num departamento de ensino e pesquisa desses hospitais, e lá você se informa se existe algum tipo de estágio para estudantes de graduação. Normalmente, esses hospitais têm. Por quê? Porque o aluno de graduação é interessante ele fazer estágio. Então, tem estágio para estudante de medicina, estudante de odontologia, conforme o hospital, né? Estudante de outras áreas, psicologia, farmácia, fisioterapia. Então, quando você se interessar pela área de bucomaxilo e quiser fazer estágio no hospital, primeiro, procure todos os hospitais da sua cidade. Escolha hospitais que tenham algum serviço de cirurgia bucomaxilofacial. Para isso, basta procurar na lista do corpo clínico ou lista de serviços de cada hospital. Todos os hospitais têm alguma página na internet. E depois de verificar nessa lista, ligue para o departamento de ensino e pesquisa ou para a secretaria científica ou para o departamento de extensão universitária desse hospital, se você for fazer algum estágio extracurrículo, e aí você se candidata, verifica prazos e se candidata. Tem alguns estágios que pagam até refeições dentro do hospital, é bem bacana. E antes de fazer um contato com algum professor da sua faculdade para buscar um estágio curricular, tem que verificar em qual nível na faculdade que você vai poder fazer estágio curricular. Normalmente são nos níveis mais avançados, ou seja, a partir do 3º ano de faculdade. Tá? Então, nesse período, se você quiser fazer algum estágio antes, é válido e pode fazer o estágio curricular. Só que existe mais um aspecto que eu queria falar para vocês, que é o seguinte: para quem quer fazer estágio em hospital, é fundamental você ter uma boa capacitação para aproveitar o estágio. Vou dar um exemplo. Você tem que ter algumas habilidades para fazer o estágio. E uma delas é saber técnica de sutura, técnica cirúrgica, ter uma noção de técnica cirúrgica e técnica de sutura. E isso você pode treinar antes de começar o estágio. Algumas vezes você vai aprender dentro do estágio. Mas, por exemplo, no estágio em que eu fiz, o chefe do serviço, quando ele verificou que a gente não tinha muita habilidade para fazer sutura, ele fez um mini curso relâmpago de sutura para todos os estagiários, para que a gente pudesse também acompanhar e fazer alguns procedimentos de sutura, né, de face, durante os plantões que a gente acompanhava. Então, isso é importante você ter isso na cabeça. Ó. Bom, quero fazer estágio, quero aprender tudo. Bom, mas tem algumas coisas que você pode aprender antes. Para isso, é interessante você fazer o quê? Estuda livros, pega livros de técnica cirúrgica, treina em esponja, treina em língua, treina em peito de frango, treina onde você quiser. Mas desenvolva um pouco a técnica cirúrgica de sutura, que ela vai te ajudar bastante no seu estágio.
E em relação a buscar algum cirurgião informalmente, eu também acho muito válido. É interessante você fazer o quê? Pode conversar com algum professor da sua faculdade, dizendo do interesse de fazer estágio, e também você pode procurar informalmente algum cirurgião na sua cidade, que atue na área de cirurgia bucomaxilofacial e fazer um contato informal, ou através de um professor seu, para fazer o meio de campo. Mas eu acredito muito em pessoas que têm disponibilidade e disposição. Ou seja, se um dia você buscar contato com algum determinado cirurgião que ofereça estágios extracurriculares ou informais, faça isso. Pegue o telefone e ligue para a secretária desse cirurgião ou dessa equipe de cirurgia, manifeste, se apresente, olha, meu nome é fulano, estudo na faculdade tal, estou no período tal de curso de odontologia, gosto de cirurgia bucomaxilofacial, conheci o trabalho e o nome do doutor tal e gostaria de fazer um estágio. Ele oferece estágio? Que dia da semana ele oferece estágio? E é isso, faz o contato, você vai conseguir. Eu acompanhei vários cirurgiões durante a graduação e no meu pós-graduação, além de toda a atividade que a gente tinha na residência. Quando eu tinha tempo livre, eu fazia estágio com outros cirurgiões fora dos hospitais de residência. E isso me deu muita vivência. Conhecer mais de um cirurgião é fundamental. Quem só aprende a utilizar um martelo, tudo que você vai ver no mundo vai ser prego. Se você aprende a utilizar um martelo e uma chave de fenda, você vai ter mais ferramentas para trabalhar. E você vai ter mais noção de como resolver os problemas. Próxima pergunta. Érico Oliveira, te dá uma boa noite aqui. Boa noite, Érico. E te pergunta se tu tem dicas específicas para manter uma rotina diária e completa dos conteúdos básicos e complexos já no segundo período de graduação. Boa pergunta. O Érico pergunta, ele é um aluno de segundo ano e está perguntando como que se faz para ter uma rotina de estudos já a partir do segundo lugar. Em primeiro lugar, parabéns, que bom que você já tem essa clareza de que você gosta de cirurgia bucomaxilo e quer se preparar. Nós estamos falando agora do período de longo prazo, ou seja, uma pessoa que tem, de segundo ano, vai ter segundo, terceiro, quarto, quinto. Vai ter em torno de 3 a 4 anos para estudar até chegar nos períodos de seleção. Quem tem esse tempo pode pegar toda a lista de assuntos, dividir em 1 a 2 horas de estudo diário, que é o que eu recomendo, né? Lógico, tem técnicas para estudar, mas eu acho interessante estudar de 1 a 2 horas todos os dias, pelo menos 5 a 6 dias por semana, e no final de uma semana você vai ter estudado 12 horas. Em 12 horas você vence bastante coisa. Uma outra questão é o seguinte, existe uma técnica que chama técnica de Pomodoro, não sei se vocês já ouviram falar, é um pesquisador italiano que mostrou como se faz para obter o máximo de performance em qualquer atividade, por causa do funcionamento do cérebro. Então, fica agora uma dica para quem quer fazer alguma tarefa de longo prazo. A cada 24 minutos, em média, você deve fazer uma pausa de 1 a 3 minutos. Para quê? Para a sua cabeça descansar. Então, quando você está estudando, nesse período de 2 horas, se a gente for somar, vai dar mais ou menos 24 minutos, vão dar de 1 a 3 períodos de pausa. Então, em 2 horas, você vai ter de 4 a 5 períodos de estudo completos. E esses 4 a 5 períodos de estudo, você vai ter o máximo de performance. Para quem gosta de acordar cedo, deve estudar cedo. Para quem gosta de estudar à noite, deve estudar à noite. Cada pessoa tem um ritmo, mas o fundamental é muito difícil você conseguir estudar e ter retenção com períodos muito longos. Faça pequenas pausas e isso vai ajudar bastante vocês. Parece dica de cursinho de vestibular, mas funciona mesmo. Eu, inclusive, procuro estudar e os meus períodos são muito curtos, de tempo de janela de tempo aqui no consultório, a vida é corrida, mas em média eu faço isso. Tem até aplicativos que você instala no celular ou no navegador do computador, mas você pode estudar de períodos de 24 a 25 minutos, pequenos períodos de pausa e seguir. E como fazer essa divisão dos assuntos? Eu sugeriria para você, Érico, normalmente fazer o seguinte, estude os livros da lista básica, os assuntos da lista básica, e depois vá progredindo até chegar na lista essencial. Em 2 anos ou 1 ano você conseguiu vencer a lista básica de assuntos e de livros. Comece a passar para a lista avançada. Passou da lista avançada.
passe para estudar perguntas e respostas de provas passadas. E aí, com isso, você vai estar pronto para os processos de seleção com muita tranquilidade, tenho certeza. Boa sorte para você e vamos juntos. Mais uma perguntinha? Sim, o Juliano Martins faz mais uma pergunta aqui, referente aos acompanhamentos que tu falou antes, né? Ele pergunta como fazer para que os meus acompanhamentos aos cirurgiões contem como horas para a avaliação do currículo. Boa, essa é uma pergunta interessante. Eu faço um estágio e eu quero que essas horas de acompanhamento contem para a prova de seleção. Bom, o que conta para fazer uma prova de seleção? Diploma, tem que ter um papel para estágio, para curso, para palestra, para publicação. Então, se você conseguir um comprovante, um certificado, alguma declaração, e normalmente quando os estágios são oferecidos por instituições, por exemplo, um hospital, uma universidade, você consegue isso através do Departamento de Ensino e Pesquisa. Agora, se você fizer um acompanhamento de um cirurgião, e nem todo cirurgião oferece uma declaração do número de horas de acompanhamento quando não é um estágio regular vinculado a uma instituição de ensino. Por quê? Por causa da questão da base legal trabalhista. Então, ou seja, ele facilita muito para ser eventualmente acionado judicialmente, por isso que dificilmente você vai conseguir um atestado, uma declaração de um cirurgião por acompanhá-lo informalmente. Isso vai contar muito para você como prática e experiência profissional futura. Agora, para a prova de seleção, se você quer focar nisso, e eu também acho isso válido, não é a única opção, mas eu acho isso válido, eu recomendo que você faça numa instituição que tenha um departamento de ensino e pesquisa que ofereça esse certificado. Ou seja, quando você for pleitear algum estágio, faça, entre algumas perguntas, como é que é a instituição, quanto tempo de estágio, quantas horas, quantos plantões, qual é o período de extensão do estágio, se é 1 mês, 2, 3, 4, 5 ou 6 ou 1 ano, renovável ou não, e também pergunte se tem emissão de certificado. Normalmente, tem certificado, sim, tem emissão de certificado. Mais uma pergunta? Tem alguém que ficou sem resposta ou não? Não, eu estou passando todas aqui. Vou passar todas. Vamos lá. Bibiana Mello, ela fala de Santa Maria, ela faz estágio já em CTBMF no hospital universitário há mais de um ano. Bibiana Mello. Oi, Bibiana, tudo certo? Isso, ela agradece a resposta. E ela pergunta como consegue o arquivo com as perguntas. Eu acho que ela está falando das provas. Tá? As perguntas das provas. Deixa eu ver o que ela perguntou antes. Eu queria saber se tem um portal para essas provas passadas, e ela pergunta como consegue o arquivo com as perguntas das provas. Perfeito. Então, a Bibiana e todo mundo que está assistindo. Eu quero fazer o seguinte, tem mais alguma pergunta, Paulo, que está faltando ou não responder? Mais alguma pergunta além dela? Dos comentários aqui ou não? Tem muita, né? Tá. Deixa eu ver aqui, tem mais algumas. Alguém começa a perguntar se consegue resumos de bucomaxilofacial para estudar a curto prazo. Tá. Outro pergunta onde pode estudar sobre SUS. Tá, legislação do SUS, Sistema Único. Tá. 50% da prova. Às vezes tem muita parte da prova, pergunta, tá? O Alex Almeida de Maceió, Alagoas, gostaria de saber qual seria o top 10 das melhores residências no Brasil, na tua opinião? Olha aí. Resposta difícil, hein? Qual que é o top 10 das residências no Brasil? James Fábio pergunta a tua opinião sobre alguns livros aqui, de Anatomia de Cabeça e Pescoço, Margaret Fehrenbach, e Anatomia da Face, de Miguel Carlos Madeira. Tá. Tem bastante pergunta aqui. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Bom, gente, eu também não quero me estender muito, tá? Então, eu vou procurar responder mais. Vamos fazer uma limitação. Eu vou responder com calma todas as perguntas postadas nos comentários, são todas as perguntas por escrito. Eu me comprometo a responder todas as perguntas postadas nos comentários durante esses próximos dias, ou seja, basta você ir acompanhando essa transmissão ao vivo que vai estar disponível no YouTube durante toda essa semana, tá? E eu me comprometo a responder todas essas perguntas, uma a uma, com calma, e basta você ir acompanhando, assine o nosso canal do YouTube, você vai ver as respostas dessas perguntas. Em relação à pergunta da Bibiana,
é o seguinte, existe como buscar essas perguntas de provas e respostas na internet. Sim, eu fico muito feliz por todas as perguntas que a gente recebeu, tá? Eu me comprometo a responder todas nos comentários do YouTube. E pretendo, inclusive, salvar um arquivo com todas essas perguntas para depois gravar alguns vídeos respondendo elas, uma por uma. Guilherme Martins pergunta qual período precisa estar para poder fazer o estágio? Boa pergunta, Guilherme. O período que você precisa estar para fazer o estágio varia de instituição para instituição. Vou dar um exemplo. No Hospital do Pronto-Socorro, em que eu fiz estágio aqui na minha cidade, que é Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não tinha período. Ou seja, você podia estar no primeiro semestre e fazer o estágio igual. Eles exigiam somente que você estivesse regularmente matriculado no curso e apresentar um comprovante de matrícula ativa do curso de graduação de odontologia. Ou seja, se você estivesse no primeiro ou no último semestre, tanto faz. Algumas instituições exigem que o aluno esteja num período mais avançado. Isso varia de hospital para hospital. Mas, como regra, o que eu recomendo para você fazer um estágio? Você ter uma noção do que você quer, para até você ver se é interessante para você a carreira. Se você, por exemplo, tem medo de alguma situação de dificuldade técnica, ou você tem medo de sangue, cirurgia não é a carreira para você. Mas se você quiser se familiarizar ou até definir mesmo se você quer ser cirurgião bucomaxilofacial ou não, eu recomendo fortemente que você faça estágios. Porque se você não fizer estágio, dificilmente você vai ter noção do que encontrar. Mais alguma coisa? Sim, o Guilherme também participando bastante. O Guilherme. Maravilha, Guilherme. Qual a importância de falar outros idiomas, como o inglês, na bucomaxila, incluindo a leitura de artigos, etc. Excelente pergunta. Guilherme pergunta. De onde que é o Guilherme? Aparece ou não? Guilherme não aparece. Então tá, depois a gente descobre de onde é o Guilherme. Mas, Guilherme, excelente pergunta. O Guilherme pergunta, qual é a importância de falar outro idioma? Bom, gente, é o seguinte, cirurgião bucomaxilofacial ou aspirantes a cirurgiões bucomaxilofaciais, é fundamental você falar inglês. Além de falar inglês, se você conseguir ler em inglês, livros técnicos, você vai conseguir ler artigos melhores. Você vai ter acesso a informações científicas na fonte. Se você falar inglês no nível de conversação, você vai conseguir fazer estágios fora do país. Você vai ser, por exemplo, a pessoa que quando vier algum professor de fora, você vai poder interagir, conversar, trocar e-mails, combinar de fazer uma visita, um estágio. Ou seja, se você fala, se comunica com idiomas de outros países, você vai conseguir conversar com essas outras pessoas. Outro idioma que eu acho interessante, o espanhol. Acho interessante o espanhol, porque existem muitos bons cirurgiões na América Latina que oferecem programas e oportunidades de estágio fora do Brasil, que também é muito bom. Nós temos excelentes cirurgiões, nós temos a sorte de morar num país que tem a maior comunidade, uma das maiores comunidades de cirurgia bucomaxilofacial do mundo. Tem muitos cirurgiões entre os melhores do mundo. Então, a gente tem muita sorte por morar no Brasil. Mas, mesmo assim, vivência em outros lugares é muito importante. Quais seriam? Eu acho interessante. Japão, países da Europa, Estados Unidos. Conforme o país, conforme o continente, existem várias oportunidades de estágio. Tem alguns países em que é mais restrito, é mais difícil fazer um estágio e acompanhar de perto cirurgias. Tem outros que é um pouco mais liberal, mais informal, isso facilita na hora de você. Depende da cultura de cada país. Então, se eu fosse recomendar, além dos estudos de cirurgia bucomaxilofacial, eu recomendaria fortemente que você estude inglês e mais um outro idioma, se for o caso. Se você já domina inglês, estude mais um outro idioma, que isso vai ajudar muito para seleção nas provas. Quando um avaliador for verificar o seu currículo, além de todos a nota da prova que você fizer escrita, além da análise do seu currículo, da questão de apresentações, artigos, publicações, se ele souber que você tem proficiência em idiomas, isso pode ser um ponto a seu favor que conta para a seleção. Então, acho interessante, sim, falar outros idiomas
e o inglês é o mais recorrente, mas também outros idiomas são interessantes. Alemão, espanhol, francês, tem muitos cirurgiões bons nesses países de língua estrangeira. Mais uma pergunta? Outra pergunta. Bom, nós temos aqui a tua opinião sobre 2 livros de anatomia. Tem a Cláudia Siqueira, que agradece pelas dicas. Boa, Cláudia, maravilha, tamo junto. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Tem muita pergunta, né? Tem bastante pergunta. Tá. Esse arquivo vai estar salvo, a gente vai pegar todas as perguntas e responder. Vamos responder mais 2 perguntas, são 9 e 17, para o pessoal não cansar muito. Vamos responder mais 2 perguntas. Jamires Lopes pergunta: se fizer só especialização sem residência, ela será menos capaz de exercer a profissão? Se fizer especialização sem residência, será menos capaz de exercer a profissão? De forma alguma, de forma alguma. Quem faz a sua atuação profissional é você. Então, o que eu reforço é o seguinte: independente do programa que você escolher, primeiro, escolha o melhor programa, o programa de mais alto nível que você puder. Se você tiver dificuldade de fazer um programa ou uma seleção para um programa e eventualmente não passar, eu passei na segunda vez que eu tentei, isso não é problema nenhum. Se você morar numa região em que a cidade mais próxima para você fazer uma formação de pós-graduação em cirurgia bucomaxilofacial seja especialização e você tiver condições somente de fazer esse curso, faça e dê o seu melhor. Dê 100%. Empenhe, estude antes do curso, estude durante o curso. Quando você estiver dentro do hospital, e, por exemplo, tem cursos de formação em que o residente fica, dos 7 dias da semana, fica 3 ou 4. Ok, se você tiver disponibilidade, nesse período que você está no hospital, nos dias do seu plantão, você fica. E no período em que você não estiver no plantão, sabe o que você faz? Visita outros serviços. Visita os serviços de otorrino, visita os ambientes de UTI, visita os ambulatórios, fale com os colegas, acompanhe outros residentes, visita o serviço de radiologia, visita os centros, as clínicas de radiologia, visite o centro de imagem, visite o serviço de emergência, fique na sala de emergência acompanhando o atendimento, vá no setor de emergência clínica, vá no setor de leitos, visite os leitos, visite as enfermarias, converse com o setor, por exemplo, tem hospitais que têm atendimento de queimados, vá, acompanhe o serviço de queimados, acompanhe o serviço de cirurgia plástica, de otorrino, de neurocirurgia, acompanhe os outros serviços. Por quê? Curso de residência em cirurgia bucomaxilofacial não precisa ser somente acompanhar os colegas e os cirurgiões bucomaxilofaciais. Pelo contrário, acompanhe todas as áreas. Por quê? Porque você tem que fazer rotações no serviço. Tem programas que têm isso. Rotações quer dizer o seguinte, por exemplo, faz uma residência em cirurgia bucomaxilofacial, aí passa um mês com anestesiologia, um mês com emergência, um mês com UTI, um mês com cirurgia geral, um mês com plástico, um mês com neuro. Então, aí o residente tem uma vivência em todas essas áreas. Se no seu programa não houver isso, peça autorização para o seu chefe de serviço e acompanhe os outros serviços médicos, porque a cirurgia bucomaxilofacial é uma ponte entre odontologia e medicina. E essa ponte é muito forte. Basta você se dedicar. Dê mais do que é pedido para você. Se você está fazendo especialização ao invés de residência, dê mais do que pedem no seu curso. Isso vai fazer toda a diferença e você vai, sim, ser capaz de exercer a especialidade da melhor forma possível, pelo que você tiver conseguido. Mais uma pergunta, Paulo? Seguindo essa linha, Viviana Mello pergunta: como é a inserção do cirurgião bucomaxilo em hospitais particulares? Uma boa pergunta. Me fizeram essa pergunta, inclusive, eu me lembro do nome do colega, chama Matheus,
me fez essa pergunta pelo Face. Como que se faz para se inserir em hospitais particulares? A minha sugestão é, primeiro, faça uma boa formação em cirurgia bucomaxilofacial. E o que é uma boa formação em cirurgia bucomaxilofacial? Estudar muito antes, estudar muito depois, faça pesquisas, publique artigos dentro da residência com os professores, acompanhe os outros serviços médicos, estabeleça relações honestas de amizade com outros profissionais das áreas médicas. Busque interação. Lógico, não precisa ser uma amizade assim para o resto da vida, mas busque uma interação, por quê? No dia que você precisar de alguma carta de recomendação, de ser apresentado para uma outra pessoa que seja diretor médico de um hospital em que você pleiteie para fazer estágio, se você conhecer alguém que conhece essa pessoa, as coisas ficam muito mais fáceis. Lógico, não adianta você fazer o programa de formação de qualquer jeito e depois, baseado em relações pessoais, buscar inserção em hospital. Não. A gente tem que garantir a nossa atuação, defender o nome da especialidade da melhor forma. Mas, além disso, se procurar estabelecer uma política de boas relações, durante a residência, com certeza você vai conseguir fazer uma boa seleção do hospital e você vai conseguir se inserir dentro do hospital particular. Tá certo? Os outros vão responder? Podemos responder. São 9... Vamos até 9h25, 9h23. Tem mais uma perguntinha. A gente está indo para uma linha muito boa. Nathaniel Chagas, que é de Chapecó, ele comenta assim, ó, sabendo que nas provas de residência não tem apenas a prova, mas sim a avaliação do Lattes, quais são os principais requisitos que eu devo cumprir? Uma ótima pergunta. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, o que é Currículo Lattes? Currículo Lattes é uma forma padronizada que se criou pelo Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia e a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Profissionais de Ensino Superior para ter uma uniformização de currículos. Para que serve? Todo estudante, professor ou pesquisador do Brasil deve ter um currículo Lattes. E como é que faz para preencher e atualizar e colocar títulos e cursos e palestras? Bom, na minha época tinha um disquete que a gente instalava no computador, preenchia e subia para a base. Hoje em dia faz-se tudo online, por um portal em que você atualiza periodicamente e você tem um link para você compartilhar esse currículo Lattes. E o que eu acho interessante dentro da graduação, que vai ajudar para você no processo de seleção para pós-graduação em cirurgia bucomaxilofacial? Primeiro, que você tenha apresentado pelo menos um trabalho em forma de tema livre ou apresentação oral. Segundo, que você tenha participado em algum tipo de congresso e feito algum tipo de publicação na forma de pôster ou de apresentação oral, que você tenha participado de pelo menos uma publicação de algum artigo, seja em português ou em inglês, quanto mais melhor, mas se você tiver participado, a média de tempo para se publicar um artigo varia de assunto, varia de revista, mas em média você leva de 1 a 2 anos para se publicar. Então, quanto mais cedo você participar de atividades científicas com professores que escrevem e publicam, melhor. Como é que você faz para participar dessas atividades? Descubra o nome do professor que você quer acompanhar, veja o currículo Lattes dele, veja os assuntos que ele gosta de estudar e proponha um projeto de pesquisa. Escreva uma ideia de um projeto de pesquisa em uma folha de papel, 3 parágrafos, ideia inicial, como desenvolver e as possibilidades. Faça um rascunho, digite, imprima, revise e depois leve na mão desse professor. Marque uma entrevista, tomar um café e dizer da sua proposta. Fatalmente, o professor vai, pelo menos, considerar a possibilidade de você acompanhá-lo e escrever algum artigo. Por quê? Porque você já fez mais do que simplesmente pedir. Então, se você chegar para algum professor que faça a pesquisa, que você já fez esse estudo, e com uma ideia de projeto de pesquisa,
vai acender uma luz no painel dele, que vai ser o seguinte: essa pessoa, esse aluno é diferente. Ele já me procurou com uma ideia em andamento. Vou dar uma chance. E aí você vai desenvolver, certamente ele vai ter interesse em orientá-lo. Existem vários programas de monitoria, programa de iniciação científica, que muitas vezes tem bolsa. Tem o programa PET, acho que ainda existe o programa PET, que é um programa especial de treinamento, que tinha um fomento da CAPES, bolsa da CAPES, para capacitar alunos na graduação para depois se tornarem professores. Então, o que eu recomendo é isso: faça mais do que é pedido. E quando você for buscar melhorar o seu Lattes, é interessante daqui a pouco fazer essa abordagem. O que mais? Nós temos alguns comentários e perguntas aqui a respeito de livros, né? Certo, os livros a gente vai responder depois. Isso, o pessoal pergunta como consegue ver com as perguntas, pergunta se não tem livros em PDF, pede um resumo de bucomaxilofacial para estudar a curto prazo. O resumo de bucomaxilofacial para estudar a curto prazo é a dica que eu falei. Busque as provas, estude provas com perguntas e respostas, tem muitas provas, a versão oficial, disponíveis na internet, né? Uma pergunta que comenta que não encontra o livro do Digno em lugar algum. Ele buscou na biblioteca da faculdade e está com ele ali. Tá? Ótimo. Conseguiu na biblioteca da faculdade. Ótimo, ótimo. Uma outra pergunta a respeito do... Quais são os autores do Atlas de Anatomia Geral com fotos de dissecção? Sim. E tem uma aqui sobre um livro da PUC. Uhum. Deixa eu só falar do Atlas. O autor do Atlas de Anatomia Geral com dissecções de cadáveres que eu tenho é o Horen Yokoshi. Então, eu quero deixar para vocês um grande abraço. Muito obrigado por acompanhar a gente na Semana Quero Ser Buco. E nos vemos do outro lado. Grande abraço para você.